A gente está no nosso segundo dia da série, Os Escolhidos. E como eu falei semana passada, é de propósito, ela faz uma menção, né? Ela, na verdade, é proposital, ela é pensada, baseada na famosa série The Chosen, ok? E nós vamos falar hoje de uma personagem. E essa personagem, sem dúvida, é a personagem mais polêmica entre aqueles que andaram com Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. Ela já foi confundida, mal interpretada, ignorada por alguns. Na série The Chosen, ela recebe um protagonismo, tá? Que ela merece, mas o que acontece é que mesmo na série The Chosen, Maria Madalena, ela ainda é mal interpretada. Por quê? Porque vocês vão perceber ao longo da nossa mensagem hoje que a série usa duas atrizes para fazer o papel de, na verdade, uma pessoa que é uma só. Eles interpretam como sendo duas diferentes e as nossas fontes aqui nos dão conta de que é somente a mesma pessoa. E nós vamos falar um pouco dela. É claro que desde que eu pensei em fazer essa série, Maria Madalena me veio à mente, né, gente? Claro que eu tinha que falar de Maria Madalena. É uma mulher que recebe um protagonismo importante na vida de Jesus. Mas eu vou dizer para vocês que as confusões ao redor de quem realmente foi Maria Madalena são tão grandes que eu não imaginei que ia ser tão difícil. Para vocês terem uma ideia, eu tive que comprar um livro essa semana, só para poder estudar mais a fundo. Então, para não trazer para vocês vozes da minha cabeça, tá? Eu trouxe aqui quem é a minha bibliografia, ok? Então, eu usei o comentário bíblico adventista, né? Tá lá de Mateus a João. Então, fui lá principalmente em Lucas 7, Lucas 8, para poder entender quem era essa personagem. Fui no Desejado de Todas as Nações para ver o que Ellen White dizia, quem é essa mulher. E este é o livro que o Rodrigo Silva lançou em abril do ano passado, que se chama Maria Madalena, a verdadeira história. E o livro está fantástico, porque traz insights da arqueologia junto com história e para a gente entender o mundo em que aquela mulher vivia, como era ser uma mulher no primeiro século da nossa era. Então, esses livros me ajudaram a entender quem foi Maria Madalena. O problema é que a história de Maria Madalena, ela, na verdade, ao longo, né, de todos esses séculos, ela vem sendo interpretada das mais diferentes formas. E aí eu vou só trazer o que a gente teve neste século aqui e vocês vão se lembrar. A gente teve... Quem é que leu o Código da Vinci? Eu li também. Ok? É ficção, tá, gente? É uma peça de ficção, mas a história é a história de que existe uma família que se originou do casamento de Jesus e Maria Madalena, e eles tiveram filhos, e essa família vive até hoje, e é basicamente o Santo Graal, seria a família, os filhos que Jesus deixou. Obviamente, o livro virou filme, e aí a gente tem o filme, e esse aqui é mais novo, chama Maria Magdalena, é um filme de, como é o nome? Garth Davis, que eu tive o desprazer de assistir o trailer. Não assistam, não vale a pena. Esse homem, ele dá voz a teorias conspiratórias quase que pior do que o Da Vinci. E aí ele retrata lá Maria Madalena nos tempos de Jesus, numa relação meio esquisita com Jesus,
mas como Jesus tendo contado a ela segredos e coisas que ele não contava para os outros apóstolos, e como Jesus tendo escolhido Maria Madalena para liderar os apóstolos. Ou seja, é só heresia, tu não vai perder 2 horas do teu tempo com isso, ok? Mas a personagem é polêmica, gente. A imagem dela, muitas vezes, ficou relacionada com a imagem de prostituta. Quem aqui já ouviu falar que Maria Madalena era prostituta? Pois é, sabe quando que começou isso? Em 591 depois de Cristo, Papa Gregório I, fazendo o sermão de Páscoa na Basílica lá, não sei das quantas, ele misturou os personagens. Então, de uma maneira correta, ele diz que Maria Madalena é a mesma Maria de Betânia, que é irmã de Marta e Lázaro, ok? Ellen White diz isso e Rodrigo Silva diz isso também. Eu acredito neles, ok? Eu vou acreditar. Eu espero que vocês acreditem também. Eu parti desse pressuposto para fazer o sermão inteirinho, tá bom? Só que aí ele confunde e diz que Maria é aquela mulher que foi apanhada em adultério. Lembra que o pessoal traz para Jesus para perguntar se podia apedrejar ou não? Lembram? Por que que essa mulher não pode ser Maria? E aí agora eu vou explicar para vocês. O apedrejamento, ele era uma forma de morte imposta a mulheres casadas, comprometidas, apanhadas em adultério. Mulheres não comprometidas, mulheres sem marido ou sem noivo, promessa de marido, essas mulheres elas eram enforcadas. Quando o pessoal chega, eles dizem para Jesus o quê? Senhor, apanhamos essa mulher. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Então, a mulher que foi levada era casada ou não era casada? Casada. E Maria Madalena não era casada. Tá bom, gente. Então, não é a mesma pessoa. Então, o Papa Gregório, né, ficou aí na cabeça dele, e aí isso se propagou. Mas, desde o 1º século, a gente tem também uma heresia que se propagou através de uma seita que surgiu dentro do cristianismo, e essa seita teve várias ramificações, que era uma seita chamada gnosticismo. E eles foram os primeiros a dizer que Maria Madalena tinha sido esposa de Jesus. Eles diziam que Jesus era só humano e que o Espírito tomou conta da cabeça dele quando ele foi batizado e saiu do corpo dele quando ele falou, está consumado. Então, o Deus habitou nele temporariamente durante o ministério dele aqui na terra. E aí eles dizem que, porque gnosticismo vem de gnose, que é conhecimento. E eles diziam que, na verdade, a verdadeira elevação espiritual você atinge ao ter o conhecimento profundo. E Maria Madalena teve isso com Cristo e foi mulher de Cristo. É um negócio, gente, doido. Então, se você for pesquisar na internet, se você digita Maria Madalena, você encontra de tudo. É por isso que eu fui para as fontes mais confiáveis. A confusão ao redor dessa personagem é tão grande que a própria Igreja Católica demorou 2 séculos, ok? Séculos não, milênios, gente. Olha eu me confundindo. 2 milênios para reconhecê-la oficialmente como santa. Se você for procurar santa lá, Maria Madalena, você vai ver que ela é venerada desde a Idade Média, ok? Mas só em 2016 o Papa Francisco, ok? Ele estabelece o dia da festa de Maria Madalena e oficialmente ela passa a constar nos anais da história como canonizada. E aí o Papa Francisco, ele chama Maria Madalena de Apostolorum Apóstola, que quer dizer a apóstola dos apóstolos, ok? Então, ele dá esse título para ela. Mas quem realmente foi Maria Madalena? É isso que a gente vai tentar entender hoje para a gente poder tirar lições.
da vida dessa mulher que andou com Jesus. O nome dela, que é dito na Bíblia, já é uma coisa que é meio diferente. Porque as mulheres, na época de Jesus, elas eram identificadas de acordo com o seu parente homem mais próximo. Ok? Então é assim. Aí chegou a Maria, a mãe de Jesus, para falar. Lembra? Aí é a Salomé, mãe de fulano e fulano. Aí é a Maria, mãe de Tiago e não sei quem. É Joana, a esposa de Cusa. Então, a mulher, ela é sempre esposa de alguém, filha de alguém, mãe de alguém. Você vê que Maria Madalena, ela não tem esse epíteto no nome dela. Na verdade, o epíteto no nome dela é Magdalena, ok? E aí vem a discussão, por que Magdalena? A maioria das pessoas entende que é porque ela ou era de uma cidade chamada Magdala, que ficava às margens do Mar da Galileia, ok? Ou ela morou lá por um tempo. Só que Magdala é um nome em aramaico. E em hebraico, essa expressão é Migdal, que quer dizer torre. Então, tem gente que acha que ela é Maria de Magdala, que vem de Magdala, ou ela é Maria a Torre. E ganhou esse nome, ninguém sabe por quê. Então, a gente realmente não sabe, porque a gente não tem histórico na Bíblia de ela vivendo em Magdala. Então, vamos tentar entender. E por que Jesus traz para o seu grupo e permite que ande com ele alguém que traria tanta polêmica, né, nos séculos que se seguiriam? E aí, pensando nisso, eu tirei uma primeira lição. Isso aqui é super importante. A nossa primeira lição de hoje é: Deus te escolhe, mesmo que isso não pareça fazer sentido na cabeça das outras pessoas. Não é legal isso? Você pensar que às vezes você pensa assim, mas fulano não é o mais apto, não é o mais adequado, não é ele que deveria estar ali. Então, na cabeça das outras pessoas pode não fazer sentido, mas Deus mesmo assim, Ele vai te escolher. Vamos passar para a nossa ficha técnica de Maria Madalena. Lembra que a gente fez a ficha técnica de Pedro? Então, vamos para a ficha técnica de Maria Madalena. Nome, Maria, que era um dos nomes mais comuns da época de Jesus, por isso que todas elas ganhavam um sufixo. No caso de Maria Madalena, é Maria Madalena. A naturalidade. Ou ela era de Magdala, que era na região da Galileia, ou ela era da cidade de Betânia. Betânia era uma cidade que ficava a 3 quilômetrozinhos de Jerusalém, muito pertinho, era uma coisinha rápida. Por isso que quando Jesus ia para as festas em Jerusalém, às vezes você vê ele fazendo a entrada triunfal em Jerusalém, depois indo comer na casa de Marta, Maria e João, porque era super pertinho. Então você vê que era bem ali próximo. A profissão dela, nós não sabemos. Historicamente, eu li essa semana no livro do Rodrigo Silva, e ele diz que a gente não tem fonte nenhuma que possa corroborar a ideia de que Maria Madalena era prostituta. Então, a gente não vai por esse caminho, tá bom, gente? A gente não vai pensar que ela era uma prostituta. Ela tinha os erros dela, mas entre eles não configurava a prostituição, o sexo por ganho financeiro, ok? Então, vamos lá. Só que ela era uma mulher de recursos, e a gente vai saber por quê, porque Lucas, quando cita o nome dela e de outras 3 mulheres, ele diz que elas ajudavam a sustentar a obra do mestre. Olha que interessante. E aí você pensa assim, mas uma mulher que não tinha profissão na época, ela ganhava dinheiro com o quê? As heranças das mulheres eram uma coisa muito bem preservada entre os judeus.
Então, uma mulher solteira, ela tinha direito à herança dela, ok? Quando ela alcançava o que eles achavam que era a maioridade. Que naquela época, para uma menina, era ou 13 anos, que era a idade que ela podia se casar, e que normalmente elas já se casavam, ou era quando vinha a primeira menstruação. Ou seja, lá naquela época não existia a adolescência, tá, gente? Ou você era criança ou você era adulto. O menino se tornava adulto aos 12. A menina aos 13 ou quando a menstruação vinha, tá bom? Então, a gente tem aí que Maria, então se a gente for pensar assim, ela era uma mulher jovem. Primeiro, não tinha casado ainda. Então, se a menina, a partir dos 13, já podia casar, Maria Madalena dificilmente tinha mais do que 25 anos. Provavelmente era uma menina ali depois entre 18 e 20 anos de idade, ok? Então era uma mulher bem jovem e os apóstolos de Jesus eram todos muito jovens. Acontece que a gente está muito acostumado com filmes, vendo tudo como homem barbadão, não é verdade? Mas eles eram muito jovens, gente. Então a gente vai entender assim. Vamos ver um pouquinho mais das características pessoais de Maria Madalena. Temperamento de Maria Madalena. Quando você observa as práticas dela, provavelmente um temperamento mais melancólico, sanguíneo. Por que melancólico? Uma pessoa mais introspectiva, né, com uma sensibilidade aguçada. E sanguíneo em que sentido? Uma pessoa com uma capacidade imensa de demonstrar publicamente aquilo que sentia, a sua fidelidade, o seu apreço. Então, a gente tem algumas características. Extremamente sensível e com uma intuição espiritual muito grande. Você percebe que ela faz coisas por Jesus que os discípulos só foram entender depois que Jesus subiu ao céu. Por exemplo, quando ela ungiu Jesus com aquele perfume caríssimo, ela foi criticada não só por Judas, mas por todos os apóstolos. E eles, depois é que eles foram entender. Ela também tinha uma capacidade de amar profundamente, corajosa. Quando Jesus foi preso, foi levado a julgamento, foi crucificado, Maria não saiu de perto nenhum momento. Ficou todo momento. Foi ver onde tinham depositado o corpo de Jesus. Era a primeira que estava lá de madrugadinha, no domingo de manhã. Ou seja, quando os outros apóstolos se esconderam, Maria estava lá presente. Uma pessoa capaz de demonstrar uma profunda gratidão, você percebe isso, e extremamente leal. Ela também era uma pessoa de detalhes, né? Uma pessoa contemplativa. Que é uma pessoa contemplativa? É aquela pessoa que preferia ficar horas sentada aos pés do mestre do que fazendo as outras coisas. Mas nem só de características boas vive Maria Madalena. Vamos ver aqui as fraquezas da personalidade dela. Por ser muito emotiva, né, ela ficou mais vulnerável em determinadas situações. Por exemplo, no túmulo de Jesus, que ela não conseguia parar de chorar na manhã seguinte, quando ela achou que o corpo tinha sido roubado. Uma pessoa que tendia mais à passividade, ok? Então, enquanto Marta estava resolvendo tudo, ela estava ali passiva, só ouvindo, ok? A gente tem também contra ela um possível passado de escolhas muito ruins, ok? Então, isso nós não vamos negar. Ela é chamada, sim, de pecadora. E ela, diante de situações muito críticas, crises, ela apresentava uma desesperança. E a gente vê isso um pouquinho quando a gente tem a passagem dela lá no túmulo de Jesus. Mas era, sem dúvida, uma mulher fantástica e que andou realmente com Jesus. E a gente vai ver isso nessa passagem. O nome dela, em termos de cronologia dos relatos do que aconteceu com Cristo,
ele é citado mais precocemente no Evangelho de Lucas, porque os outros evangelhos só vão citar Maria Madalena ou como a Maria, irmã de Lázaro, ok? Mas já muito próximo ali da morte de Jesus, ou mesmo naqueles acontecimentos do túmulo. Mas Lucas, lá em Lucas 8, de 1 a 3, ele diz o seguinte: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres. Veja que essas mulheres viajavam com Jesus. Mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Está vendo que as mulheres sustentavam a causa? Olha que coisa interessante. Tem uma coisa também que a gente pensa, eu não passei, né, para vocês. Sustentavam as causas lá com seus bens. Mas vamos lá, tem uma coisa que a gente às vezes se equivoca, que é assim, que quando Jesus veio à terra e ele foi batizado, ele ficou 3 anos e meio sem parar pregando o evangelho. E eles ficavam de cidade, 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 cidade. Isso não é verdade. As pregações, elas eram intercaladas por momentos de trabalho, para eles se sustentarem. Jesus não cobrava por milagre, gente. Ele não cobrava por pregação. Ele não fazia uma palestra, né, de coach, assim, por dinheiro. Então, eles realmente paravam de tempos em tempos, e aí por isso que eles tinham o QG principal deles lá em Cafarnaum, que era a cidade de Pedro, ok? Então, eles realmente tinham essa coisa de interromper de tempos em tempos, ok? Essa passagem aqui, por si só, ela já levanta para a gente um problema, porque ela diz assim, Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios. Lembram que a gente acabou de ler isso? Aí a primeira pergunta é, Maria Madalena era uma mulher endemoniada? Essa é uma pergunta. Esses 7 espíritos, era uma figura de linguagem para falar que ela tinha tido 7, a igreja, existiram teólogos na Idade Média que diziam que Maria Madalena tinha sustentado em si os 7 pecados capitais da igreja católica, eles diziam que era isso. Ou será que tinham sido 7 recaídas de Maria Madalena? A verdade é que a gente não sabe ao certo, mas eu recorri a um textinho de Ellen White, lá no Desejado de Todas as Nações, que ela diz assim, Maria fora considerada grande pecadora, mas Cristo sabia as circunstâncias que lhe tinham moldado a vida. Poderia ter acabado com sua esperança, mas não o fez. Fora ele que a erguera do desespero e da ruína. 7 vezes ouvira ela sua repreensão aos demônios que lhe dominavam o coração e a mente. Aqui continua dúbio, porque esse demônio dominando o coração e a mente pode ser um pecado acalentado, né? Ouvira-lhe o forte clamor ao Pai em benefício dela. Sabia quão ofensivo é o pecado à sua imaculada pureza, e em sua força venceram. Preste atenção que sua imaculada pureza e sua força, aqui está com letra maiúscula, é na imaculada pureza de Cristo e na força de Cristo que essa mulher venceu, ok? É isso que Ellen White fala sobre ela. Neste mesmo capítulo, Ellen White afirma que Simeão, que historicamente é entendido como sendo
um fariseu que era esposo de Marta, irmã de Maria. Simeão tinha sido o responsável pela ruína dela. No livro do Rodrigo Silva levanta a hipótese bem provável de que eles eram 3 órfãos, porque os pais deles não são citados em nenhum lugar, nem no falecimento de Lázaro. E aí Simeão poderia ser um guardião que casou com a filha mais velha, porque o nome deles é dito em ordem Marta, Maria e Lázaro, e essa ordem indica do mais velho ao mais novo. E aí Simeão se casou com Marta, e ele levanta a possibilidade de que Simeão abusou de Maria Madalena, e que isso, infelizmente, naquela época, era uma prática comum, obviamente, não aceita. Existiam, inclusive, escritos no Talmud, que era a tradição judaica escrita, que falavam contra essa prática. Mas a gente vê que, de qualquer forma, era uma mulher que tinha sido atormentada grandemente por males. E pelas referências repetidas a essa expulsão de 7 demônios que a gente vê em todos os evangelhos, a gente pode ter certeza que o passado de Maria era um passado sombrio. O próprio Jesus, ele fala a respeito disso em Lucas 7. A gente vai ler Lucas 7, do 47 ao 50, que diz assim: por isso te digo, ele está falando com Maria, tá, gente? Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aqui, nessa passagem, nós temos a nossa segunda lição. O seu passado não define o seu valor para Cristo. Isso é maravilhoso, gente. Você percebe que no meio de um jantar, onde críticas podiam ser ouvidas nos burburinhos, nos cochichos, ou até mesmo em voz alta, como foi o caso de Judas ao fazer a sua crítica, Jesus escolhe exaltar aquela mulher e deixar demonstrado na frente de todos que o passado dela não a definia. Belíssimo isso, né? Eu gostei muito do que o Rodrigo fala sobre isso. Eu peguei um parágrafozinho do livro dele. Ele diz assim: por que Jesus aceitou Maria? Pelos mesmos motivos que ele aceita cada um de nós, a despeito de quem nós somos. Falhos, fracos e pecadores, mas com uma profunda capacidade de amar a ser despertada. Muitas vezes são os pontos mais baixos da nossa caminhada que abrem as oportunidades para o agir divino. Que lindo isso, né? Às vezes aquilo que nós pensamos que é a nossa derrota completa pode ser a ocasião perfeita para Deus agir em nossa vida, nos reerguer e nos transformar em pessoas que proclamam o seu evangelho. E aqui eu penso numa terceira lição, que ela vem justamente dessa ideia de que Maria ela era pecadora. E essa lição é o seguinte, que não há pecado que em Cristo não encontre perdão. Então, eu não sei o que é que você carrega, quais são suas culpas, quais são os erros que você cometeu e que você, vez ou outra, pensa se você está realmente perdoado daquilo ou se você está livre daquela culpa. A verdade é que todos os pecados encontram perdão em Cristo. Se eu levar até Ele, todos eles serão perdoados.
Sejam 7 demônios, sejam 7 pecados, 7 recaídas, não importa. Maria encontrou em Cristo a cura e o perdão. E qual foi a atitude de Maria que culminou nessa fala de Cristo? Por que Cristo estava chamando a atenção para o fato dela ser pecadora? Vamos ler alguns versos antes, em Lucas 7, a gente vai ler essa passagem. E ele diz o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se ele fosse mesmo profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, ele perdoou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Então Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais foi perdoado. E aí Jesus respondeu: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, ele disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me destes o ósculo. Ósculo era um beijo que eles davam à face, tá, gente? De quem chegava em casa. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. E aqui a gente entra na nossa 4ª lição. Um pecador que tem consciência do perdão que recebeu sempre será um adorador genuíno. Não vai ter vergonha de adorar, porque ele sabe exatamente o que foi perdoado. Sabe que às vezes nós não temos noção de quem nós somos e no preço que custou de Cristo para nós sermos hoje chamados cristãos. A gente sempre fica contemporizando que o nosso erro é menor do que o erro do coleguinha, né? O coleguinha errou mais, então o coleguinha deveria ser mais grato do que eu. Mas a verdade é que qualquer pecado nosso, por menor que seja, custou a vida de Cristo. E aí, quando nós entendemos isso, nós vamos ser adoradores que não têm vergonha de se derramar aos pés de Cristo, que não têm dó de gastar com perfume caro, ok? Aqui metaforicamente falando, não tem dó de realmente fazer uma verdadeira adoração. É impossível ficar impassível diante da graça e da misericórdia que Deus derrama sobre nós. Em seu ato de adoração, Maria, ela foi usada por Deus para acalentar, aquecer o coração de Cristo. Aquela ação dela antecipou a unção para o túmulo. Jesus mesmo, se você for ler essa história nos outros evangelhos, vocês vão ver Jesus falando para os discípulos: ela me ungiu para a minha morte. Você vê que os ungüentos que foram preparados para Jesus, lembra que depois que Jesus foi colocado no sepulcro, as mulheres se retiraram para preparar os ungüentos e descansaram porque era sábado.
aqueles ungüentos nunca foram utilizados. Porque quando elas chegaram no domingo, Jesus tinha ressuscitado. O único unguento que Jesus recebeu, que o preparou, vamos dizer assim, de forma digna para a sepultura, foi a unção antecipada de Maria. Naquela adoração, Jesus conseguiu antever milhares e milhares de adoradores que ao longo dos séculos se derramariam aos seus pés. E isso realmente é muito emocionante. Assim como os demais discípulos, Maria, ela não conseguia entender tudo o que estava acontecendo. Muito menos ela conseguiu entender quando Jesus se entregou para a morte. Mas aquela mulher, embora ela não entendesse as ações de Cristo, ela não saiu de perto. Todos os evangelhos mencionam Maria Madalena, Maria mãe de Jesus e algumas outras mulheres, Salomé uma delas, que era a mãe de Tiago e João. Menciona essas mulheres seguindo Jesus até a cruz, observando a morte de Jesus, depois vendo o corpo de Jesus ser depositado no túmulo e voltando no domingo de manhã. Foi na negativa de Maria de abandonar o mestre que ela vivenciou a maior oportunidade que alguém poderia ter tido na sua época. Aquela que pensou que o seu mestre tinha morrido, ela pensou que ele era o Messias e agora o Messias estava morto. Mas ela teve a grande honra de ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Todos os evangelhos contam essa história. E eu quero ler para vocês o que está lá em João. João conta essa história bem detalhada. Em João 20, a partir do verso 11, ele diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Maria estava tão atordoada no choro que ela nem se perguntou quem eram aqueles homens vestidos de branco. E aí ela vira para eles, eles viram para ela e diz assim: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E aí ela perguntou, Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Então Jesus disse a ela: Maria. Quando ela ouviu o nome dela ser pronunciada pela boca de Jesus, ela reconheceu imediatamente. Então ela se voltou para ele e disse: Raboni. E aí a gente sabe que lá no aramaico, no hebraico, o termo para mestre é rabi ou rabon, que é como se fosse um mestre dos mestres. Mas quando eu tenho essa letrinha I no final, quer dizer meu mestre. Ela realmente traz aquilo, para uma forma muito pessoal. Então, Jesus recomendou a ela: não me detenhas, porque eu não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava para eles tudo o que ele lhe dissera. Para a sociedade da época, uma mulher não era uma testemunha confiável. Se você fosse a um tribunal para advogar uma causa, a sua testemunha não podia ser uma mulher. Mas Cristo não se importou com isso. Ele escolhe uma mulher para ser a sua primeira testemunha. Já imaginou que honra? E aqui a nossa quinta lição. Nossa quinta lição, pronto. Mesmo que aos olhos humanos tudo pareça ter chegado ao fim,
Deus pode fazer grandes coisas através de você. Porque para Maria Madalena, tudo tinha chegado ao fim. E aí é justamente quando ela pensa que é o fim, Deus a chama para ser a primeira evangelista. A primeira evangelista após a ressurreição dele. Porque ser um evangelista é propagar as boas novas. E Maria foi a primeira a propagar as boas novas da ressurreição. É uma honra imensa. Enquanto eu fazia essa mensagem, um texto de Ellen White, a gente já está terminando, ele falou muito ao meu coração e eu queria dividir com vocês. Esse é o nosso último texto da noite. Diz assim: quando aos olhos humanos o seu caso parecia desesperado, Cristo viu em Maria aptidões para o bem. Viu os melhores traços do seu caráter. O plano da redenção dotou a humanidade de grandes possibilidades e em Maria se deviam as mesmas realizar. Mediante a sua graça, tornou-se participante da natureza divina. Aquela que caíra e cuja mente fora habitação de demônios, chegar agora bem perto do Salvador em associação e em serviço. Foi Maria que se assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Foi ela que lhe derramou na cabeça o precioso unguento e banhou seus pés com lágrimas. Achou-se ao pé da cruz e o seguiu ao sepulcro. Foi a primeira junto ao sepulcro, depois da ressurreição, a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Que lindo, né, gente? A verdade é que Maria foi a primeira, mas não vai ser a última. Essa mesma verdade nós estamos proclamando hoje. E aqui está a nossa sexta e última lição da noite. A notícia de um Cristo ressurreto e prestes a vir continua sendo a maior notícia de toda a história. Eu e você, nós temos oportunidade de proclamar essa notícia. Nós temos a oportunidade de contar isso para as pessoas. Nós não seremos os primeiros. Quem sabe faremos parte da última geração a proclamar que o Cristo que ressuscitou está voltando. Eu espero que sim. E aí nós vamos... O coral pode entrar? Não tem problema. Nós vamos nos preparar para orar. E eu quero que vocês pensem nisso. Na semana passada, nós aprendemos que nós precisamos estar disponíveis. Que quando eu estou disponível, Deus tem grandes coisas a fazer por mim. E hoje nós aprendemos que não importa o seu passado, Deus tem grandes coisas a fazer por você também. Ele tem talvez um evangelho inteiro para proclamar através de você. Não deixe que as pessoas te menosprezem por quem você já foi. Quem sabe o seu valor é Deus. Se Ele te chamou, Ele com certeza tem um motivo muito bom para isso. Nós temos uma mensagem, né? Para proclamar ao mundo. Vamos orar então. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque Tu nos escolhe, Tu nos capacita e Tu nos dás uma missão. Mesmo quando somos desacreditados, mesmo quando as pessoas olham para nós e veem em nós só os nossos erros e a nossa incapacidade, Senhor, Tu vês aquilo que nós podemos fazer através do Teu poder e através de Ti. Muito obrigada, Pai, porque Tu nos escolhes para proclamar que Tu estás prestes a vir. Esteja com cada um aqui essa semana, que eles possam sentir o Seu chamado, Senhor, para proclamar o Evangelho. Em nome de Jesus, amém.